Essa daqui é uma publicação que exemplifica muito bem como as coisas são construídas no futebol. Uma página do Real Madrid postando um print de rostos de jogadores que marcaram época na seleção brasileira. Todos aqui campeões do mundo, exceto um, Neymar Júnior. Até agora, né? Até agora. Mas que é o nome em referência e o rosto da seleção nos últimos 10, 12 anos, podemos dizer assim. Ronaldinho, Rivaldo, Neymar. Acredito que o nome que esteja sendo virado aqui seja de Ronaldo Gordola, o fenômeno. Menino Edson Arantes do Nascimento, Pelé, Pelé, Pelé. E atrás do Pelé, queria até que vocês deixassem aqui nos comentários, porque eu não consegui desvendar quem é não, mano. Eu acho que é o Romário. Mas na minha visão não parece o Romário, o cara que está atrás do Pelé. Lá ele, Pelé. Você que teve tanta gente em sua frente, tô dizendo, fora de campo. Dentro de campo todo mundo teve atrás, inclusive esse malandro, que eu não sei quem é. Deixa aqui nos comentários os nomes, rapaziada. Eu chuto Romário. Então, a gente tem uma publicação de uma página do Real Madrid gigantesca, falando uma alusão aqui, perguntando: e o Vinícius Júnior, cara? Olha que coisa, né, mano? Perguntar pra um brasileiro por que o Vinícius Júnior não tá com o rosto estampado aqui, praticamente uma tiração de sarro, né? Mas faz parte da construção do caminho do jogador. O Vinícius Júnior, ele construiu isso no Real Madrid a ponto de uma página de fã do Real Madrid gigantesca pegar uma imagem onde tem nomes pesadíssimos com a camisa da seleção brasileira e perguntar onde ele tá. Esse é o nível do Vinícius Júnior no Clube Real Madrid. Ele tá desde 2018 e pavimentou um caminho muito foda. É um cara que já fez vários gols ali no Barcelona, é um cara de gols em finais de Champions, bicampeão da Champions League, vários campeonatos espanhóis, extremamente decisivo, ganhou ali, né, um The Best FIFA, atuando pelo Real Madrid, e poderia ter sido também melhor do mundo da bola de ouro da France Football. Só que, em relação à seleção brasileira, você vê algo desse tipo aqui, você fica se perguntando, mano, o que esse cara aqui sabe de futebol? Olhando aqui como torcedor brasileiro que acompanha a seleção brasileira. Só que, quando a gente para pra pensar, realmente tem um caminho a se pavimentar. Cara, as duas Copas do Mundo, quando a gente pega a trajetória completa do Vinícius Júnior seleção brasileira, quando joga em números, realmente é algo muito abaixo. Não sei quantos jogos, agora que deve ter seus 10, 11 gols, não sei ao certo quais são os números do Vinícius Júnior hoje. Mas é um caminho que tá começando a ser feito. São duas Copas do Mundo em que a gente não tem uma vírgula a falar do Vinícius Júnior. 2022, participando muito bem, e no jogo que ele sai aos 60 e poucos minutos, acaba que o Brasil é eliminado. 2026, todos os gols do Brasil têm a participação do cara. E não é só por causa do Ancelotti, porque em 2022 era o Tite. Era um outro modelo de jogo e mesmo assim ele já estava participando muito bem. Lógico, rapaziada, tem muito caminho para acontecer. São lampejos de Vinícius Júnior em seleção brasileira. São mais momentos ruins do que momentos bons. Só que agora a gente, pelo menos espera, né? Eu tenho essa visão. Que possa ser uma virada de chave, mano. Um trabalho do Carlo Ancelotti, que tá sendo agora e já vai ser o nosso técnico em 2030. Um Vinícius Júnior. E porra, mano, competição grande tem algo maior do que você ir bem em jogos da seleção brasileira do que um palco como esse, a Copa do Mundo, e ele tá conseguindo fazer isso. Lógico, não apaga o mau momento que ele viveu por grande tempo aí da seleção brasileira, mas dá uma mudada de opinião. Até porque, não sei se vocês repararam, mas o Vitor Sérgio Rodrigues da TNT Esportes chegou e falou, acho que hoje em algum programa da TNT, ele perguntou ali pros integrantes do programa se eles não tinham reparado em nada diferente do Vinícius Júnior. E aí eu parei e pensei, cara, eu tinha feito essa avaliação. Vocês estão vendo o Vinícius Júnior reclamar em algum lance? Por uma falta que cometeram nele e ele deu algum tipo de chilique, discutindo por alguma coisa banal ali em campo. Ontem ele teve um gol anulado e todo mundo repercutiu como algo criminoso anular aquele gol do Vinícius Júnior. O cara chuta a canelinha dele e a falta é pro cara, anula o hat-trick dele em uma Copa do Mundo. Mano, a câmera cortou pro Vinícius Júnior e ele tava completamente centrado. Ele não foi fazer bolinho com ninguém, por mais que agora eu acho que dá punição, né? Sem ser o capitão e falar alguma coisa, mas o próprio Vitor Sérgio Rodrigues trouxe a informação. O staff, quem gere ali a carreira do Vinícius Júnior,
foi feito um trabalho mental fortíssimo pré-Copa do Mundo. Pra ele não se preocupar com coisas externas e ser um cara que se preocupa e é focado com o que ele tem que fazer dentro de campo. Cara, a gente tá vendo um Vinícius Júnior completamente centrado, rapaziada. Focado com o que ele tem que fazer em campo. E tá surtindo um efeito absurdo. Eu sei que ele tem mais momentos abaixo da média do que acima da média com a camisa da seleção brasileira. Mas isso daqui que ele falou ainda na sua categoria de base, meu sonho era que os brasileiros me amassem e torcessem por mim. Porra, mano, ele tá conseguindo fazer essa chave virar. Ele tá fazendo o pessoal tratar o Vinícius Júnior com alegria também quando ele veste a camisa da seleção brasileira. Né? Não tá mais tendo divisão Vini Júnior Clube e Vini Júnior Seleção. Ele próprio postou uma foto no seu Instagram com essa legenda: eu tô muito feliz de ver vocês felizes, vivendo um sonho, é o Brasil. Ele tá fazendo, ele tá ganhando isso daí em campo, em campo. Não existe narrativa negativa do Vinícius Júnior. Desde o amistoso contra a França, que ele foi mal, dali pra frente, cara, são só coisas boas a se falar. Ainda mais por um estilo de jogo que a bola passa muito mais por ele, exija que ele esteja bem. Um jogo que o Vinícius Júnior não esteja bem, que é o absoluto normal, é um ser humano, não vai engolir todo mundo em todos os jogos, aí que a gente tem que ver como é que o Brasil vai lidar. Mas enquanto tiver lançando bola pra ele, jogando bola pra ele, ele criando, dando passe, achando espaço, finalizando, fazendo gol, dando assistência, cara, não tem o que reclamar. São 3 jogos do Brasil na Copa do Mundo, Marrocos, Haiti e Escócia, e o cara foi o melhor em campo, mano. E eu trouxe no vídeo de ontem, pós-jogo, ele se enquadrando ali, cara, em estatísticas de grandes nomes do futebol mundial. Tá vendo? O caminho sendo pavimentado de coisas positivas, porque o caminho do Vinícius Júnior em seleção brasileira era aquilo, mais baixos do que altos. E ele tá fazendo a gente mudar completamente a percepção de jogador dele na seleção brasileira. E falta isso, né, mano? A identificação do povo, a identificação ali do torcedor brasileiro, vai muito também do que você consegue fazer jogando pela seleção. Ainda mais o Vinícius Júnior, que é de uma safra ali de jogadores, que fez 18 anos, vai lá pra fora, mano. Vai lá pra fora. Vai construir a carreira lá fora. Beleza, hoje temos acesso a conferir esses jogos. TNT, passa a Champions League, agora a Cazé TV vai passar a La Liga, antes passava na ESPN, agora na Cazé TV ainda vai ficar mais da hora pra todo mundo poder ver de graça. Então tem essa relação. Teve uma forte torcida ali também pra ele ganhar a bola de ouro, o The Best, ser novamente um melhor do mundo. Todo mundo, ou grande maioria dos brasileiros, ficaram bravos ali quando ele perdeu, o Rodri ganhou. Tem a identificação, mas você ser o cara, quando você também veste a camisa da seleção brasileira, aí representa 20 vezes mais, mano. E ele tá se igualando aos caras. Aos caras. Ele é apenas o 5º brasileiro. Marcou gols em todos os jogos da fase de grupos. Aqui junto com Jairzinho, Romário, Rivaldo. Que dupla a gente teve em 2002, hein, mano? Os dois marcando nos 3 primeiros jogos. Contra a Turquia, que foi um jogo dificílimo, né? China e Costa Rica. Um grupinho ali bem acessível também pro Brasil. Mas... E, cara, ele tá aqui, mano. Ele tá aqui. Entrou pra história. O Vinícius Júnior, que chega ao mesmo número de gols, é isso daqui mesmo? Quando a gente dá aquela traduzida, vai me deixar na mão. Eu acho que é isso, né? Vinícius Júnior, FIFA World Cup, Goals for Brasil. Que nem Romário, Zico e Garrincha, cara. Na competição mais foda do futebol. E não é esse Zico, não. O Zico egipciano. Egipciano, caralho. É o Zico, mano. Eu até fiquei com uma pulguinha atrás da orelha pra saber, mano, Romário, velho. Romário disputou quantas Copas? Romário tem ali a questão, né? O Romário, ele joga... Cara, o Romário, ele foi um jogadoraço. Todo mundo fala que foi um absurdo. Mas ele conseguiu jogar plenamente só 94, mano. Só 94, mano. Em 90, ele joga um jogo apenas contra a Escócia, 66 minutos. Ele tava ali, ó, sofreu uma lesão grave 3 meses antes. 98 e 2002, ele não é convocado, mano. Caraca, o Zico já jogou 3, 7, 8, 8, 2, 8, 6. E o Garrincha, 5, 8, 6, 2, 6, 6. O Vinícius Júnior tá na 2ª Copa do Mundo dele, mano. Ele tem 7 jogos, 5 gols. Ele não é centroavante, mano. É um ponta.
Por mais que agora ele esteja jogando um pouco mais centralizado. Tudo que a gente fale positivo do cara é por mérito dele. O gênio da nossa geração. Olha aqui, mano, a Copa do Mundo que ele tá fazendo não é pra mudar um pouco de opinião. Lógico, vai partir dele, vai partir do desempenho individual dele de manter isso daí, mano. Manter isso daqui pra frente. Que a expectativa é aquilo. A partir do momento que ele tá jogando muito bem, o pessoal vai virar fanboy e vai falar, caralho, é a seleção do Vinícius Júnior, não é mais a seleção do Neymar, passou o trono, passou a coroa, agora é o Brasil do Vinícius Júnior. Quando ele for mal, porrada, a exigência de seleção brasileira é algo foda, gigantesco. O Neymar, mesmo a gente tendo dificuldade de lembrar atuações ruins do Neymar com a camisa da seleção brasileira, ele ainda assim foi muito criticado. Então, qualquer 2 jogos que o Vinícius Júnior for mal, o pessoal já vai lembrar do nível de desempenho que ele teve nas Copas do Mundo. Por que não consegue ser os da Copa, numa Copa América, nas eliminatórias? Tá ligado? Agora é um ponto de partida pra ver. Quanto vai oscilar? Vai manter isso daí por uma grande escala de tempo? Vamos ver. Mas o recorte agora do Vinícius Júnior é de um cara que deixou de ser só aquele jogador que entrava na história por números, pelo que fazia no Real Madrid, como eu falei no vídeo pós-jogo, entrando em maiores assistentes, artilheiros, brasileiros ou não brasileiros, em ranking de Champions League, de La Liga, da história do Real Madrid, e agora conseguindo grandes feitos com a camisa da seleção brasileira, tá ligado? E o próprio Neymar, mano, falando isso, o principal jogador que está numa fase incrível, o momento que vive, é Vinícius Júnior. Que reconhecimento, mano, que reconhecimento. Ex-companheiros dele, mano, também tendo aqui, ó, dando uma moral pra ele na foto dele do Instagram, Toni Kroos, tipo, sem palavras. Aquele que pra mim, é Benzema, Benzema, 2 caras pra caralho, tá? Aqui, porra, ô Vini, como é que você não bloqueou o Benzema, mano? Pô, legal, ali, 2022, conquistaram o Champions, mas, pô, aquele episódio lá pra mim não me desce, velho. Eu não vou com a cara do Benzema, não. Jogadoraço, jogadoraço. Mas como pessoa, um puto! Essa é a grande realidade. E a gente vê essa fase tão artilheira dele, também em Copa do Mundo, seleção, mas a gente esquece, cara, que em 2026... Caralho, velho, e ele foi criticado pra caraca pela temporada que ele fez no Real Madrid, rapaziada. Pela temporada que ele fez no Real Madrid, ele foi criticado pra caramba, mano. O coletivo não funcionou. Mas, mano, em 2026... ele tem mais gol que o Mbappé, mano. Ele tem mais gol que Messi, Haaland. Ele só tem menos gols em 2026 que o próprio Kane, meu. Ele não joga tão centralizado no Real Madrid e tudo mais. Que doideira, mano. Que doideira. Fase artilheira tanto em clube quanto em seleção. É muito gol. Ferdinand, ressaltando, as atuações do Vini estão parecendo o Vini de 2024. E isso é perigoso pra todo mundo. Vinícius Júnior, em um grande momento, ele causa ali tormento pra qualquer defesa, mano. Mas é aquilo. É o Vinícius Júnior na ponta dos cascos. É o Vinícius Júnior confiante. A gente precisa de outros repertórios quando a bola chegue no Vinícius Júnior e a jogada não esteja saindo. Por isso que a volta do Neymar também é muito boa. A crescente do Ryan do outro lado é muito boa. Sabe? Tem outras opções. Depender única e exclusivamente de um jogador, a gente já viu aí no passado recente da seleção que acabou que não foi o suficiente pra levar a gente pra uma final de Copa do Mundo, né? A gente tem ele falando sobre o Carleto que, pô, nessa história aí que a gente tá fazendo aquela alusão, né? Pavimentar um caminho clube-seleção, foi um cara que ajudou o Vinícius Júnior a fazer esse belo caminho no Real Madrid. É um cara que, querendo ou não, a partir da chegada dele, o começo ali, muitas oscilações ainda também, mas agora quando o trabalho tá ficando um pouco mais... dá pra gente falar, um trabalho com ideias mais claras, mais consolidado, é um caminho que ele também tá ajudando o Vinícius Júnior a trilhar, velho. Coincidência, né, mano? Que coincidência. E fica até a dúvida, como é que vai ser o Vinícius Júnior com o Mourinho de técnico? Ele cresceu muito quando o Arbeloa foi pro Real Madrid, quando saiu também o Xabi Alonso. Tem muito disso do trabalho acontecer também, né? Mas... eu acho que o Vinícius Júnior ele vai se desprendendo do pouco de jogador de contexto. E olha a confusão que foi esse Real Madrid, e mesmo assim o cara fez muitos gols, mano. E mesmo assim também, durante toda a temporada, foi muito vaiado. É muito louco a vida, né, mano, de jogador.
Que absurdo. Eu amo trabalhar sob o comando de Carlo Ancelotti. Ele é o melhor treinador do mundo. Faz parte, velho. Quando a gente olhar lá na frente, Vinícius Júnior aposentou, não tem como contar a história do Vinícius Júnior e não citar Carlo Ancelotti. É impossível. E o próprio Carlo Ancelotti, quando ele for avaliar a carreira dele como técnico, mesmo tendo treinado gente de gabarito fudido em Milan, Real Madrid, por onde passou, Bayern de Munique, tem um peso também, né? Pô, Carlo Ancelotti, ele tem que ter o capítulo Vinícius Júnior. Se ele for escrever um novo livro, tem que ter o capítulo Vinícius Júnior. Porque ele também faz parte, um faz parte da carreira do outro. A reação do Carleto no segundo gol do Vinícius Júnior, gol de cabeça, depois do primeiro gol do Vinícius Júnior ter sido anulado, cara, mostra o sentimento que ele tá tendo por querer ganhar com a camisa da seleção brasileira e também pelo Vinícius Júnior, mano. Ele chega ali no quarto árbitro e fala algo do tipo, vibra, vai lá, anula lá. Aí vem o filho dele, mano, tirar ali, ó, pra ele não ganhar cartão. Anula lá agora, anula lá agora. Tira o gol agora, vai anular agora. Olha o sangue do italiano esquentando. Ainda tem que ouvir gente falando, porra, temos um intruso, temos um cara ali que tá jogando contra. Pô, calma aí, cara, calma aí, mano. Tem um cara que quer vencer uma Copa do Mundo, é esse daqui. Não ganhou como jogador, tava em 94 na comissão técnica da Itália, perdeu pra gente. É o título que falta pro cara também, mano. Beleza? Temos o Zico falando aqui, ó, pô, quer alguém com mais moral pra elogiar alguém? Jogou demais, Zico. Você vê que o Vini está pela direita, pelo meio, e as participações dele têm sido excelentes. Ele poderia ter feito uns 4 gols. Esteve sempre presente nas jogadas de finalização, nas jogadas finais. Ele é realmente o jogador de último terço ali da seleção brasileira. E essa coincidência, mano, o pessoal acha cada parada, velho. Me faz acreditar em cada coisa, mano. Número 19, número 7. Final da Copa, 19/7. só no Brasil, né? Que tem o número 19 e o número 7, né? Mas eu escolho acreditar. Estou pelo lúdico, não sei vocês, Endrick e o próprio Vinícius Júnior. Vamos ver aqui, ó, o que o próprio também Fred Caldeira, que é um cara que tem boas reflexões, fala muito bem. Falou sobre esse momento, é emocionante ver o Vini protagonista do Brasil simplesmente numa Copa do Mundo. Vamos ver o que ele falou? Eu acho até emocionante ver o Vinícius sendo protagonista da seleção brasileira numa Copa do Mundo, porque a gente pede isso há tanto tempo. A Copa de 22 dele é boa, mas ele não entra com a pressão e com a responsabilidade de ser um protagonista, o que acontece nessa Copa do Mundo de 26. O Vinícius, a gente torce para ele no Real Madrid. É claro que a gente fica feliz com as conquistas dele no Real Madrid, mas não são nossas, né? Então, ver aquele Vinícius pra gente, vestindo a nossa camisa numa Copa do Mundo, é uma coisa... É muito bonito, cara. É muito bonito mesmo ver esse Vinícius conseguindo trazer esse protagonismo. É claro que tem muita coisa pela frente, acabou de terminar a fase de grupos e é claro que o Brasil tem que olhar para as fases finais da Copa do Mundo, mas é ótimo ver o Vinícius participando de 6 dos 7 gols, marcando 4 em 3, conseguindo se igualar a Jairzinho, Romário, Ronaldo, Rivaldo, marcando em todas as partidas da fase de grupos. Eu acho até emocionante. Legal, né? É mais ou menos o que eu falei ali, velho. Caminho por clube, a gente acompanha, é um brasileiro, a gente torce pra que vá bem. Pô, representando a seleção brasileira é um outro tipo de identificação, tá ligado? Eu vou comemorar 1000 vezes mais um gol dele pela seleção do que um gol pelo Real Madrid, mano. Tipo, foda-se o Real Madrid, eu quero que o Vinícius Júnior, se for pra fazer uma escolha, joga bem pela gente, pela seleção e pelo clube que se dane, certo? Não o oposto. Bom, queria saber um pouco de vocês, rapaziada. Imaginar um cenário do rosto do Vinícius Júnior no mesmo patamar desses caras, porra, em gols em Copa, ele já passou o Ronaldinho, mas que o Ronaldinho tem o carimbo de campeão. O Rivaldo eu não sei quantos gols tem em Copa, deve ter ali seus 8, 9, 10 talvez. Ele tá perto do Neymar, que tem 8, vamos ver se o Neymar consegue fazer algumas coisas. Em termos individuais, pô, ele já conseguiu feitos e o igualou a muita gente, cara, de um grupo de, pelo menos pra mim, uma categoria de futebol muito alta, velho. Mais alta do que a do Vinícius Júnior, mano. Não sei se é por causa do imaginário ou a gente sempre deixa os jogadores maiores do que são,
Mas, pô, tá num seleto grupo ali de jogadores que marcaram Rivaldo, Ronaldo, que a gente viu até mostrando nas imagens, né, mano? Romário. Cara, é coisa pra caraca, mano. É coisa pra caraca. Vamos ver se vai se manter e como vai ser a construção da história do Vinícius Júnior na seleção, né? Já teve o período baixo, muito se assemelha ao do Real Madrid. Começo ruim, não conseguia jogar, depois foi lá, comprovou. Vamos ver como é que vai ser na seleção. Lógico, é diferente, trabalho, clube e seleção, mas o caminho tá sendo feito. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, assim que der eu vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Será que figura um dia? Ou tá sendo uma avaliação completamente descabida? São gerações, né, rapaziada? São gerações. Para essa geração, o Vinícius Júnior pode ser algo, sim, muito grande em seleção brasileira. Vejamos, só o tempo dirá. Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês, assim que der eu vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, aquela parada toda que sempre vai me ajudar muito. Espero que vocês estejam bem e até o próximo vídeo.